Graça e paz, queridos irmãos, leitores, amantes, ouvintes e todos aqueles que amam a palavra de Deus, que você tenha um dia de bênção, de vitória, um domingo abençoado na presença do Senhor. Este dia, a qual nós chamamos de hoje, a qual o Senhor tem nos preparado, meus amados, para que nós possamos ser um instrumento de glorificação do seu santo nome. Que você seja um vaso de honra e não de desonra nas mãos do Senhor. Há vários tipos de vaso numa casa: de ouro, de prata, de barro, e que você possa ser um vaso de honra. Há vasos de desonra e há vasos de honra. Então, que você tenha ações dignas de um servo de Deus, uma serva do Senhor, que fale a verdade, que não difame o seu irmão com calúnias, com palavras, para derrubar o irmão, a irmã, no ministério dele, na vida dele, porque cada um vai dar conta de si mesmo daquilo que sair da sua boca. Então eu falo isso para que você tenha uma expectativa de vida naquele dia e não de morte, porque o Senhor te julgará por todos os teus atos e ações. E tudo aquilo que você fizer de bom ou de mal pelo corpo, você terá que dar conta, amém? E para que nós possamos ter esse tipo de consciência e entendimento, é por isso que nós estamos aqui nesse projeto de leitura da Bíblia, para que você tenha todo esse conhecimento dentro de você. Então a palavra de Deus, ela vai te dar esse tipo de entendimento, de conhecimento. Você vai saber, dentro da palavra de Deus, o que é certo e o que é errado, o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. Então isso é importante para você naquele grandioso dia, não dizer que não sabia, eu não sabia, não ouvia, não escutei, que isso, estava dentro da palavra de Deus. Então nós vamos finalizar hoje a carta de Paulo a 2 Timóteo, capítulo 4, onde ele vai ali exortar, encorajar Timóteo a pregar a palavra de Deus inabalavelmente, amém? Mesmo em meio a desafios e oposições. É isso que Deus quer, que você fique firme pregando o evangelho da verdade. Quer ouça, quer deixe de ouvir, que você pregue a verdade, que você declare ela, porque também o Senhor vai cobrar de você, amém? E vai falar também de que a sua partida está próxima e expressa a confiança de ter combatido a boa batalha e guardado a fé, Paulo fala, do seu fim, que ele está próximo de partir para o Senhor, e ele fala de ter combatido o bom combate, guardado a fé e cumprido a carreira. E nós vamos ver também, vários pedidos pessoais a Timóteo, mencionando colaborações e outros companheiros de ministério, e saudações finais, amém? Vamos ler o capítulo 4, depois nós vamos entrar na carta de Paulo a Tito. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra de Deus, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo prevê a sua morte, diz a Timóteo que venha ter com ele, escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Eu fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui então a carta de Paulo de 2 Timóteo, né? A Timóteo. Nós vamos agora entrar em Tito, né? Carta escrita em 64 depois de Cristo, contém 3 capítulos. Carta com instruções pastorais a Tito sobre liderança, doutrina saudável e boas obras e organização da igreja, né? Nós vamos aqui fazer essa leitura de primeiro capítulo aqui, prefácio a Tito, né? Nós vamos ver aqui algumas instruções nesta carta, onde nós vamos ler hoje os 3 capítulos que ela contém. Amém? Hoje nós estaremos finalizando esta carta de Paulo a Tito, onde tem ali saudação e propósito da carta, qualificações dos anciãos, repreensão aos falsos mestres, instruções sobre a conduta dos cristãos, a graça de Deus, a esperança bendita, exortações à submissão e boas obras, evitar controvérsias fúteis, exortação final. Amém? Nós vamos ler aqui o primeiro capítulo de Tito, que diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir falsos mestres ou falsos doutores. Para esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução,
nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A graça da salvação há de manifestar-se a todos e Tito deve falar dela, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Capítulo 3. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus,
nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Recomendações particulares, saudações. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas quais necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos que estão comigo, saúda tu os que nos amam na fé, a graça seja com vós todos. Amém. Glória a Deus, irmãos, finalizamos aqui, então, a carta de Paulo a Tito, com mais recomendações, orientações, preceitos doutrinários da palavra de Deus, que devem ser praticados para que as boas obras não sejam infrutuosas, e também ter uma boa consciência diante de Deus. Amém? Nós vamos fazer então a oração, para finalizar, e amanhã, se Deus permitir, nós vamos entrar na carta de Paulo a Filemon. Glória a Deus por isso. Pai querido, Deus amado, Deus que é maravilhoso, tremendo, grande, poderoso, digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, em nome do nosso Senhor, Pai, Salvador Jesus Cristo, que te damos graças por tudo, te agradecemos e adentramos diante do Senhor em espírito e em verdade, ó Deus, para te agradecer, para te dar graças por tudo, meu Pai, todos os benefícios a qual o Senhor tem nos feito e que não temos como lhe retribuir e pagar, Pai. Em nome de Jesus que nós declaramos, Senhor, a tua soberania, o teu poderio, a tua majestade sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para sermos administradores, Senhor, que o Senhor possa prevalecer em todas as coisas, em nossas vidas, meu Pai, e que toda ação contrária, todo mal, malignidade, palavras contrárias, orações contrárias, pessoas que usam a sua língua como espadas afiadas, meu Deus, para nos difamar, meu Deus, caluniar, falar coisas malignas a nosso respeito, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, meu Deus, venham cair em si, Senhor, reconhecerem o seu pecado, a sua falta, meu Deus, e possam verdadeiramente se converter a Ti, Senhor, para terem uma vida santa, uma vida digna de um servo e de uma serva de Deus, meu Pai. Toda língua peçonhenta, todo olhar altaneiro, venha ser repreendido pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Toda ação contrária, eu declaro que já está repreendida, colocada por terra pelo nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja no controle e na direção de tudo aquilo que ainda havemos de fazer, tudo que há de se dar no decorrer do dia, das horas, que o Senhor esteja no controle, meu Pai. Vai adiante de nós, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos, Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas, meu Pai, contra todo mal, toda malignidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos crer, vamos confiar no poder de Deus, na justiça do Senhor. É Ele que toma a vingança nas suas mãos, Infelizmente, há pessoas que são levantadas pelo diabo para serem instrumentos malignos
através da sua boca, da sua língua, pessoas que ainda não entenderam o mistério da regeneração, o mistério da transformação, da velha personalidade, uma nova vida que anda em conformidade com a palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas e que Ele possa trazer à luz tudo aquilo que está oculto, manifestar as obras das trevas para que sejam expostas e envergonhadas. Amém? Jesus passou por isso, né? Jesus foi caluniado, foi injuriado, Jesus foi perseguido, e quanto mais nós assim seremos, né? Nós servos não somos maiores que o nosso Senhor. Amém? Então isso faz parte, bem-aventurados nós somos quando isso estiver acontecendo. É sinal que Deus tem se agradado de nós, é sinal que nós estamos no caminho do Senhor, né? No caminho de um servo bom e fiel que vai entrar no gozo do seu Senhor. Que Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.